E agora faz barulhinhos. Quem chegou mais? O Gustavo. Tem mais uns minutinhos aí, um minutinho, dois, o pessoal chegar por causa dessa queda de luz aí. Então, boa noite para todo mundo. Já já a gente começa. A Nicole da turma B? Ou da 1064A? Não, 1064A é a Nicole Lê. Eu acho que é a Nicole da turma B. Ah, beleza, 1025B, beleza. Então, boa noite, Nicole. Boa noite, Heloísa, Maria, Azevedo, o Davi, o Guilherme, o Gustavo. Então, já vou ir meio que começando. Tá? Então, gente, boa noite a todo mundo. Hoje a gente começa o projeto do Manuel Bandeira, a poesia do Manuel Bandeira. Olha que bonitão esse livro aqui, ó, tá com a obra completa dele aqui. Né? Poesia. O Bandeira é o maior poeta brasileiro do século XX. É a Maria Clara. Vamos permitir que ela entre. Maria Clara, irmã da Maria Rita, irmã de uma outra Maria que eu esqueci qual que é. A Camille. Deixa eu ver quem mais está querendo entrar. Acho que todo mundo já entrou, por enquanto, né? Então, é o maior poeta brasileiro do século XX. Para mim, insuperável, muito maior que Drummond e outros, né? E resolvi fazer um projeto, ia fazer um projeto sobre narrativa e quis fazer sobre poesia de novo, né? O semestre passado foi a Adélia Prado, esse semestre vai ser o Bandeira. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Aqui, tela cheia, não, não é aqui. Ah, é aqui. Isso. Aí, estou compartilhando a tela. Vamos ver se o que é. Fechar aqui. Ah, permitir que quem que vai entrar? Deixa eu permitir um convidado aqui. Cadê? Permitir a Annelise. Boa noite, Annelise. Gente, então, Manuel Bandeira, eu vou falar um pouquinho da vida dele. A gente tem aqui, ó, esse arquivo aqui, ele vai sendo construído, né, semanalmente, depois, no final do projeto, eu vou mandar para todo mundo, tá? Tem os poemas, as análises, né, a seleção, claro que não são todos os poemas dele. Manuel Bandeiras, cara, que é uma das fotos mais famosas dele. Ele nasceu em 1886 e morreu em 1968 e teve uma vida bem interessante. A Bruna Gabriele, eba. Vamos ver se tem mais gente querendo entrar. Acho que não. Tem 14 por enquanto. Legal. Então, vão sendo muito bem-vindos todos aí, né? E ele nasceu, e ele viveu a vida dele quase toda com tuberculose, numa época em que não tinha cura, né? Então nasceu no Recife, né? 1986. Em 1804, aos 8 anos de idade, ele começou a ter problemas de saúde relacionado à tuberculose, não tinha como tratar, né? Então, ter tuberculose geralmente era a morte certa, né? Estava a caminho da morte. E ele viveu uma vida extremamente reclusa, reservada, fechada, sem grandes aventuras, sem grandes viagens, sem excessos, né? Sempre ali muito recluso, muito quietinho na vida, no canto dele, sempre doente, achando que ia morrer, né? Ele ficou um tempo em Campanha, Minas Gerais, Teresópolis, Rio de Janeiro, né? Internou-se num sanatório. Sanatório não é hospício, não, tá, gente? Sanatório é tipo um hospital mesmo. Era como é chamado, né? Na Suíça, permaneceu por meses. E lá em 1917, né, já com seus 31 anos, ele publicou Cinza das Horas, né? E daí, Cinza das Horas, a poesia dele vai quase que toda vai ter uma certa melancolia, mas principalmente na primeira fase, né? Essa melancolia que marca a vida dele mesmo. Então a poesia dele vai ser marcada por quê? Principalmente por autobiografia, né? Por ele se colocar as angústias pessoais dele, dessa vida que ele leva, mas não leva, né? Essa vida meio travada,
e viveu até os 82 anos, sempre meio misturado com um pouco de amargura, um pouco de humor, um pouco de ironia, tudo meio junto, né? Amor, ele fala muito sobre amor, e vai ser marcado tanto por, vamos dizer assim, por influência clássica, né? Parnasiana, romântica, simbolista, vai ter muito diálogo com Camões, e também a influência moderna, porque ele é um dos grandes poetas da primeira fase do modernismo brasileiro. Tanto que em 1922 estava tendo a Semana de Arte Moderna, e ele enviou para lá um poema chamado Os Sapos, né, que é do livro Carnaval, que é o segundo livro dele de 1919. Né? E ele justamente não pôde participar dessa Semana de Arte Moderna em São Paulo, porque ele estava doente, né, não podia ficar viajando, tinha que ficar meio quietinho lá. Mas participou da poesia moderna, mas sem nunca deixar muito de lado as suas influências clássicas, né? Ocupou a cadeira 24 da Academia Brasileira de Letra, escrevia crônicas também, crítica literária, crítica musical, crítica de cinema, de artes plásticas, foi tradutor, traduziu William Shakespeare, traduziu José Zorrilla, o Morris West, um monte de coisa, né? Ele traduziu muita coisa. Ele morreu em 68, no Rio de Janeiro, certo? Espaço Pazárgada, né, um casarão onde ele viveu dos 6 aos 10 anos em Recife, foi dedicado a ele, né? Pazárgada por causa de um poema muito famoso dele, que é Itinerário de Pazárgada, a gente vai chegar lá depois, acho que está em Carnaval, se não me engano. E a obra dele, né, vai ser marcada muito pelo vínculo com as escolas clássicas e com a escola moderna também. Então ele vai estar ali entre as duas grandes influências ali do século XIX e século XX, né, parnasianismo, simbolismo e o modernismo. E ele chegou até se aventurar na poesia pós-moderna concretista, que são os poemas que vão sendo espalhados pelo espaço da página. Aqui a gente tem um, depois a gente vai ver, né? Mas a proposta mais ou menos do concretismo é as palavras ficarem espalhadas no espaço da página. Né? Então tem aqui ficar fazendo jogo de palavras, né? jogos sonoros. Aqui tem um exemplo, mas depois a gente vai ler esse poema mais para frente. E o Wilson José Flores, que é um crítico, ele fez uma divisão em três letras, um acadêmico, né? Ele fez uma divisão em três fases. A primeira, que é Cinza das Horas, Carnaval e Ritmo Dissoluto, vai de 1917 a 1924. Caracterizada pela presença marcante dos elementos da tradição mais clássica, né? Parnasiana, simbolista, né? Tanto convencional, um pouco ali, vamos dizer, marcado pelo ritmo, pela rima, tudo muito bem estruturadinho, sonetos, etc. Quando ele vai para o Libertinagem, de 1930, e Estrela da Manhã, de 36, ele já está com aquela característica bem moderna mesmo. Então já vai ter um certo despojamento, temas mais do cotidiano, verso livre, poesia em prosa, sem rima, vai estar mais sossegadão. E tem uma terceira fase, que é a Lilira dos 50 anos, a partir de 1940, Belo Belo, Uma Foda Malungo, poemas traduzidos, Estrela da Tarde, que vai ser uma síntese de tudo que ele fez. Então ele vai ter coisas mais classicizantes ali, mais tradicionais, coisas mais modernas, vai ser retomada dos princípios clássicos e dos experimentos esparsos também. Inclusive as coisas, os experimentos concretistas, pós-modernos concretistas. Tá? Esse texto tudo que eu peguei, eu compilei um pouquinho, né, desse Brasil Escola, tá? Esse texto não é meu. O meu são as partezinhas escritas. Aqui, como é que vai ser? Eu vou ir lendo alguns poemas, né, em ordem cronológica, uma seleção, por exemplo, do Cinza das Horas, 1917, e depois vai uma seleção do Carnaval, e assim por diante, até o fim do projeto. Tá? E daí, o que é de minha autoria são essas coisinhas aqui depois, né? No projeto da Adélia, eles eram vermelhos, só que daí eu deixei preto, ficou mais bonitinho, preto no branco, tá? Então, eu não vou ler essas análises são meio longuinhas algumas, tá? Todas elas, mas eu vou falar um pouquinho e vou analisar durante a leitura, certo? Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Uhum.
14, 17 pessoas. Deixa eu ver, então. A Sara e a Vânia tá com você? Deixa eu ver quem mais. Simon, Maria Clara, Luiz, Camille, Jennifer, Gustavo, Guilherme, Heloísa, Dara, Davi, Bruna, Bianca, Ana, Elise. E então, boa noite para todo mundo. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisinha aqui. Não. Então tá bom. Então vamos começar a leitura dos poemas propriamente ditos. Então, ó, Cinza das Horas. Aí o primeiro poema chama Epígrafe. No livro, inclusive, ele vem como epígrafe, ele vem em itálico, tá, em letra itálica. Eu deixei a letra normal aqui. Inclusive, eu escolhi um tipo de letra que parecendo a de máquina de escrever, né, para ficar mais próximo do Bandeira mesmo escrevendo lá no século XX, com a sua maquininha de escrever. Então, epígrafe é aquilo que vem antes do livro e é algo que vai marcar o que seria o conteúdo do livro, né? Então, ó, sou bem nascido, menino, fui como os demais, feliz. Depois veio o mau destino e fez de mim o que quis. Então, ele começa escrevendo uma quadra, né? E esse poema é todo organizado em quadras, né? Que são estrofes de 4 versos. E daí ele vai, você vê que isso aí é autobiográfico, né? Então ele já está se colocando no primeiro poema do primeiro livro dele, é uma marca autobiográfica. Ele vai falar assim: ele foi um menino como os outros até que a marca do mau destino, né? O mau destino fez ele o que quis. Ou seja, está falando da sua tuberculose. Então é um poema autobiográfico. Veio o mau gênio da vida, rompeu em meu coração, levou tudo de vencida, rugiu como um furacão, né? Turbou, partiu, abateu, queimou sem razão nem dó. Ah, que dor, magoado e só, meu coração ardeu. Então, essa é a epígrafe dele, a epígrafe do começo ali do livro. Então, esse mal atacou ele, né, sem nenhuma dó. Foi lá e tchau, ardeu em gritos dementes na sua paixão sombria. E dessas horas ardentes ficou esta cinza fria. Ou seja, toda a vida que queimava nele, né, queimou assim de repente, de uma vez só, levada por essa doença, né, que foi se arrastando por uma vida toda. Esta pouca cinza fria. Então, chama Cinza das Horas, isso aí vai dialogar com o próprio título do poema, né, título do livro. Então, é cinza de horas que se queimaram. Então, é um sujeito ali, aí tá marcada a melancolia, né, a autobiografia dele, né, o caráter autobiográfico da obra, e é como se fosse uma introdução ao que vai ser o livro dele, que vai ser um livro melancólico, triste, né? Então, a apresentação antecipada do universo de Cima das Horas, que vai ser marcado o quê? Pelo sofrimento, pelo isolamento, pela tristeza. Então, essa cinza fria vai ser a metáfora do quê? Desse universo. A poesia nasce depois que algo já queimou. Que como se a vida dele tivesse sido queimada pela doença e ele levasse aquela vida morna, né, fria já, assim, aquela cinza, como se ela tivesse morto em vida. Oposição entre infância feliz, mau destino, trajetória de perda, de doença, né? Esse destino que fez dele o que ele quis, né? Que ele foi jogado para lá e para cá, a experiência passada em matéria poética. Então essa cinza fria vai ser também o quê? Vai ser o poema que ele vai tá escrevendo ali. Então, o tempo inteiro a poesia do Manuel Bandeira vai ser metalinguística, ou olha aí, Sara, metalinguagem de novo. Vai ser marcada pela metalinguagem, que é o poema sobre o poema, né? A poesia sobre a poesia. Tá? Então já está marcado aí. Como epígrafe, anuncia a tonalidade melancólica do primeiro livro dele, né? E essa pouca cinza fria do poema vai ser lida como uma metáfora da própria poesia que o leitor vai ter no livro, né? A vida dele e esses versos nascidos assim da tristeza e do sentimento de perda, tá? De perda da própria vida antecipadamente. Bom, o primeiro poema daí ele é extremamente triste, melancólico mesmo, chama Desencanto, o próprio título já fala. E é metapoético também, metalinguístico. Ó. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Feche o meu livro se por agora não tem motivo nenhum de pranto. Então, se você não tem motivo para chorar, feche esse livro. Porque o meu livro é para quem está triste, ou para quem quer ficar triste. Tá? Então, ele já vai falando que o verso dele, a poesia dele é triste, é melancólica.
Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. Então ele está falando que a poesia dele é vida, né? Mas uma vida, é, vamos dizer assim, é sangue, sangue é vida. Volúpia ardente, de um desejo ardente, tristeza esparsa. Então ele é vida, mas é uma vida triste, cheia de remorso, de ressentimento, algo que dói nas vidas. Então é um sangue dolorido. Então é uma vida que dói. Então é sangue, sangue é vida, mas é uma vida que dói, dói na veia, né? É uma coisa amarga. O sangue ele é quente, mas ele é amargo também, né? E ele cai gota a gota do coração. Então aquela coisa difícil, aquela coisa arrastada, aquela coisa dolorosa mesmo, dolorosa a conta gotas, vai indo, vai se arrastando aos pouquinhos. E nesses versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca, eu faço versos como quem morre. Então o verso dele é vida, mas ele faz verso como se estivesse morrendo, né? Então, alguns poemas dele são datados, tem a data de quando eles foram feitos, tá? Esse aqui é de 1912. Então você está vendo que é uma reunião de poemas que ele fez aí entre 1906, com 20 anos de idade, até seus quase 30, 31 ali em 1917. Tá? Então aqui, ó, deixa um sabor acre, né, ácido, aquele sabor de vinagre na boca, sabor de fel, aquela coisa ruim. Então, essa metáfora da poesia nasce do sofrimento, né? Ele faz versos como quem chora, de tristeza, de desencanto, né? O poema transforma a escrita numa experiência física e visceral, né? Na segunda ele fala, meu verso é sangue e volúpia ardente. Aí você fala assim, sangue pode dizer que ele é intenso, mas é de intensidade de tristeza, né? Ele corre amargo pelo corpo. Poesia é prazer e sofrimento, volúpia ardente, né, tristeza esparsa, remorso vão, ressentimento. Então essa metáfora do sangue vai aproximar a ideia de sacrifício, ele vai caindo gota a gota, né? Isso gera uma espécie de sangramento voluntário, né? E é esse sangue às vezes até infiltrado no pulmão dele, né, do tuberculoso. Ele vai falar sobre isso com bastante propriedade em outros poemas depois. Então ele fala um verso de angústia rouca. A poesia passa a equivaler à própria vida que vai se esvaindo, porque é ele vendo a sua vida se esvaindo, ele apavorado com a ideia de morte o tempo inteiro, né? E daí ele leva a metáfora até a consequência extrema, né? Escrever é morrer. Então ele faz versos como quem morre, ele faz essa comparação. Então ele escreve como se estivesse morrendo, tá? Então choro, sangue, vida que corre, morte. É esse o ciclo que ele vai seguir. E é um poema de intensidade emocional muito grande, né? A forma rigorosa, estruturada ali em versos de 8 sílabas, né? Estrofes de 4 versos, as rimas cruzadinhas, bonitinhas, mas sempre com um derramamento emocional muito forte, muito grande. Da ideia esse equilíbrio, né? Uma forma muito bem estruturada, muito bem contida e uma emoção muito muito derramada ali, né? Então vai explicitar uma das concepções centrais do Cinza das Horas, né? Que assim como epígrafe vai mostrar ali aquela coisa do desencanto, da tristeza, da melancolia, né? Essa consciência da finitude, da morte próxima, né? Da perda, da dor, aquilo que destrói o sujeito, mas vira matéria de criação artística. A gente via muito isso na Adélia Prado também. A Adélia foi a vida dela marcada pela morte da mãe muito cedo, a morte do pai, a morte da irmã. Daí ela sempre ali rodeada de poemas sobre mortes, fazendo poemas para seus mortos, para as pessoas que morreram. E o Manuel Bandeira também vai fazer versos para pessoas queridas que morreram, mas principalmente para a sua própria morte, que está sempre ali rondando a espreita, né? Por causa da sua doença. Ok? Então a gente vai vendo aqui, ó, esse próximo poema também vai ser metalinguístico aqui, os poucos versos aí que aí vão, né? Versos escritos na água. A poesia do Manuel Bandeira vai ser extremamente marcada por metalinguagem, certo? Cadê as perguntinhas valendo ponto? Ah, no projeto não costuma ter, né, Sara? Você tem que estar na sala de aula lá. Mas você lembra do tanto que eu falava de metalinguagem, né? Vamos ver quantas pessoas, se chegou mais gente. A Camille Damasceno. Eu adoro falar Camille Damasceno. Mudou aqui os negócios.
Já acho com todos. Bom, mas estão gostando, gente, das análises? Vão falando aí, vão comentando no chat. Tá? Vou continuar as leituras aqui. Então, ó, versos escritos nágua. Os poucos versos que aí vão, em lugar de outros é que os ponho. Tu que me lês, deixo ao teu sonho imaginar como serão. Então, ele fala assim, esses versinhos que eu coloco aí, coloco no lugar de outros. Eu sei que está me lendo, imagine como é que serão. Então, ele está conversando com o leitor, dialogando com o leitor, né? Falando assim, imagine você, use a sua imaginação para imaginar versos melhores. Neles porás tua tristeza, o teu júbilo, e talvez lhes acharás, tu que me lês, alguma sombra de beleza. Então ele está falando assim, olha, esses versos aqui eu só estou colocando aí porque sim, né? Imagine você versos melhores, e daí você acha a tua tristeza ou a tua alegria, né? Você que me lê alguma sombra de beleza, então tanto faz. Quem os ouviu não os amou, meus pobres versos comovidos, por isso ficam esquecidos, onde o mau vento os atirou. Então é metalinguagem sendo poema. Aqui é um poema realmente sobre poesia. Ele faz uma brincadeirinha, né? O Bandeira adora fazer brincadeirinhas na poesia. Ele faz o próprio ato de escrever assunto do poema. Né? Ele fala diretamente lá. Um dos poucos versos está entregando ao leitor. Né? Então fala assim, estou te entregando uns poeminhos, uns versinhos aí e só apresentando com aquilo que restou de algo maior, algo melhor, algo, uma inspiração maior. Ele falou assim, coloca um lugar aqueles melhores lá. E fica a cargo do leitor imaginar como seriam os melhores poemas dele, como seriam os melhores versos dele. Né? E nesses versos que o leitor vai imaginar, aí sim ele encontrar beleza, tristeza, júbilo e tudo mais. Né? Júbilo seria alegria. Possibilidade de beleza é apresentada com humildade e incerteza, né? Ele falou assim, você vai achar talvez lá, né, alguns versos comovidos, uns versinhos ruins aqui, né? Eu não consigo fazer poesia melhor, então imagine que eu conseguisse fazer, né? Aí ele fala que fiquem esquecidos de uma vez já tirou. Então esses que eu escrevi que fiquem esquecidos, né? Porque os melhores eu não consegui colocar no papel. Então ele está fazendo essa brincadeira com o fazer poético, né? Próprio do Bandeira e próprio dos poemas metalinguísticos mesmo, próprio da metalinguagem. Então, o título introduz uma metáfora fundamental para compreender a concepção da poesia, porque escrever na água sugere como algo que não pode ser fixado, que está na água. Né? A água é instável ali, então não conserva marcas, não vai ficar nada marcado ali. Então, são versos que vão ficar mesmo para nada. Então, essa tensão entre o desejo de comunicação, possibilidade de esquecimento. Então, ele quer que os versos fiquem registrados, mas ele não consegue. E esse acabou sendo um dos poemas que acaba saindo em todas as antologias do Bandeira, esse poema está lá. Né? Então, é simplicidade formal, complexidade da reflexão metapoética. Então, na forma, ele é simplesinho, né, tranquilinho, e metapoeticamente, ou seja, naquela concepção de fazer poesia sobre a poesia, ele é mais profundo. Né? Ele usa quadrinhas, versos, rimas simples, perceptíveis, coisa muito fácil, mas é uma reflexão mais profunda sobre o fazer poético. Né? Então ele vai dosar profundidade de conteúdo e simplicidade de forma de novo. Né? E uma observaçãozinha que eu pus aqui, que ele recorre à metalinguagem não apenas para falar da técnica poética, mas para a condição dele de vida. Né? Em Desencanto, escrever é sofrer até morrer. Verso escrito na água, escrever é lançar ao mundo algo frágil, sujeito a incompreensão e esquecimento. Em ambos, o poema é uma criação artística e exposição íntima dele próprio, né? Do próprio Manuel Bandeira, se colocando ali como, como sujeito da poesia, como autor. Agora nós começamos a ver uma seleçãozinha de poemas sobre o amor. E o amor para o Bandeira se repete muito na poesia dele. E vai ser bem engraçado, porque o amor dele tem idealização romântica, tem a questão do erotismo, e ele não separa as duas coisas, né? Tem o desejo muito intenso, tem a tristeza, tem a percepção do amor ser traiçoeiro, do amor ser ambíguo, do amor ser, né, difícil. Então esse aqui mesmo, chama e fumo, ele já tá, fumo seria fumaça, chama é fogo. Então algo intenso, mas que vai virar fumaça. E é exatamente assim que ele vai falar do amor. Ó.
O amor, chama e depois fumaça, ou seja, algo que queima e depois fica só fumaça, ou seja, fumaça é nada, fumaça é ar, né? Mal, medita no que vais fazer. O fumo vem, a chama passa. Gozo cruel, ventura escassa, dono do meu, do teu ser. Amor, chama e depois fumaça. Ele fica repetindo esse estribilho, esses versos aqui como estribilhos, né? Amor chama e depois fumaça, fumo vem e a chama passa. Né? Então ele fala que é uma alegria cruel, né? Uma alegria cruel, uma ventura escassa. Então, alegria cruel, alegria escassa, algo pouco, né? Ó, tanto ele queima e por desgraça, queimado melhor que houver, o fumo vem e a chama passa. Então, ele queima e queima tanto que queima rápido, né? Queima o que melhor tem. E vem o fumo, ou seja, vem a fumaça, ele vira fumaça e a chama passa. Então, a chama é a paixão, né? Aquele amor intenso. E ele passa e vira só fumaça. Quem escreveu com isso, sobre isso anos depois foi Vinícius de Moraes, né? Que é aquele que não seja eterno enquanto dure, mas que, ou seja, ele fala que o amor que não seja, como é que ele fala? Que seja eterno enquanto dure, que não seja, posto que é chama, mas que seja eterno enquanto dure. Peraí. Mas ele fala assim algo que ele não seja imortal, né? Já que ele é chama, e uma chama uma hora vai apagar, mas que ele seja infinito enquanto dure, né? E o Bandeira tem uma percepção mais melancólica, mais negativa, né? Mais pessimista. Ele falou, não, ele é essa coisa que queima e depois passa, só fica a fumaça. Paixão puríssima ou devassa, triste ou feliz, pena ou prazer, amor, chama e depois fumaça. Então ele fala assim, pode ser uma paixão pura ou devassa, né? Sem vergonha. Pode ser triste ou pode ser feliz. Pode ser sofrimento ou pode ser prazer. Vai dar no mesmo. Ele vai ser uma chama que depois vai virar fumaça. Então, tanto faz, né? Pode ser santo, pode ser devasso, sem vergonha, pode ser triste, pode ser feliz. Ele vai usando essas antíteses aqui, né? Uma, duas, três, quatro antíteses. Sofrimento, prazer. Tanto faz. No fim, só sobra fumaça, ou seja, só sobra essa lembrança escura, essa coisa. A cada par que a aurora enlaça, como é pungente o entardecer. O fumo vem e a chama passa. Então, cada par que a aurora enlaça. Então, o dia nasce, né? Vira tarde, e olha que bonito. E vira noite. O fumo vem e a chama passa. Então, ele fez uma metáfora agora. É o amor nascendo, o amor se desenvolvendo no seu ápice, e depois entardece, olha que bonito, e morre, né? Ele fez a metáfora do um amor como fosse um dia passando. Então ele nasce bonito, ele atinge sua plenitude e depois ele vai morrer. Igual, mesma coisa, a chama vai passar e vai virar só fumaça. Antes, todo ele é gosto e graça. Amor, fogueira linda arder. Amor, chama e depois fumaça. De novo, ele vai se repetir. Ai, que coisa bonita, que linda e tudo. Uma fogueira linda arder. Aquela fogueirona bonita queimando. Só que essa fogueira vai apagar e vai virar só fumaça de novo. Por quanto mal se satisfaça, como te poderei dizer? O fumo vem, a chama passa. Ainda, né, mal se satisfaça, como é que eu vou dizer isso? Né? Vira fumaça, vira, né, vai passar. A chama queima, o fumo embaça. Então, assim, a chama é bonita, mas ela queima. Né? O fumo, né, a fumaça, vai embaçar tudo. Ou seja, ele tem uma visão negativa, pessimista sobre o amor. Tão triste que é, mas tem de ser. Amor, chama e depois fumaça. O fumo vem, chama, passa. Então ele fica repetindo esses estribilhos aí, esses versos, né? Como estribilho mesmo. Estribilho é aquele verso que fica se repetindo. Né? Estribilho, pode ser refrão, tanto faz. Mas ele está dizendo que o amor é inevitavelmente uma experiência passageira. Ainda que ele seja bom, que ele seja puro, que ele seja devasso, que ele seja triste, que ele vai ser sempre passageiro. Como uma chama que queima e depois só fica fumaça no lugar dele. Uma concepção triste
né, negativa, pessimista do amor. Né? Aqui, ó. Nem preciso ler muito a minha análise aqui, que ela já foi feita ali, né? Aqui tá mais cartas do meu avô, esse é legal. Um dos grandes pontos da poesia do Bandeira também é a memória. Memória familiar, memória de infância, memória de juventude e memória das outras pessoas da sua família, tá? E carta do meu avô vai ser o primeiro que vai marcar aqui. Deixa eu ver se tem comentáriozinhos enquanto isso. Sim, tô achando elas profundas, kkk. Vamos lá. O Simon. Carta de meu. Gente, esse cara de meu avô é um dos poemas mais legais dele. Ó. A tarde cai, por demais erma, úmida e silente. Então, uma deserta, úmida e silenciosa. A chuva em gotas glaciais chora monotonamente. Olha, ele personificou a chuva aqui, como se ela estivesse chorando, né? E, de maneira monótona. Então, aquela chuva caindo ali, né? Não é nem tempestade, é aquela chuvinha caindo, 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 fria, né? Que ele fala gotas glaciais. Então, aquele clima de chuva, de frio, hoje foi mais ou menos assim, né? Para os padrões de Naviraí. Enquanto anoitece, vou lendo sossegado e só as cartas de meu avô, que meu avô escrevia à minha avó. Então, olha que bonitinho. Ele vai fazendo uma narração aqui, vai estruturando o poema de maneira de tipologia narrativa. Enternecido sorrio do fervor desses carinhos. É que os conheci velhinhos, quando o fogo já era frio. Ó, de novo o amor como fogo, como metáfora do amor, né? E daí ele vai sorrindo pelos carinhos dos avós jovens, né, trocando cartas, do avô mandando cartinhas para a avó quando ele era novo. Ele fala assim, é que eu conheci já velhinhos, e o fogo, né, o amor da juventude já estava frio, já era uma brasa, né, aquela brasinha fria. Então ele se surpreende com o contraste entre o amor dos avós na juventude e o amor dos avós que ele conheceu depois. Né? Cartas de antes do noivado, cartas de amor que começa, inquieto, maravilhado e sem saber o que peça. Então, né, cartas daquele amor de juventude, aquele amor do comecinho, aquele amor, né, aquela, como ele descreveu no poema anterior, aquela chama que queima, que arde. Temendo a cada momento ofendê-la, desgostá-la, quer ler em seu pensamento e balbucia, não fala. Né? Então, ele vai está descrevendo a carta dos avós eram muito cuidadosas, né, para ele não ofender a avó, para ele não ofender a moça, tudo. Então ele vai tomando muito cuidado com cada palavra. A mão pálida tremia contando o seu grande bem, mas como dele batia, dela o coração também. Então ele fala assim, ó, a mão do vô ali tremendo, escrevendo, né, a cartinha, temendo por ela e tudo, mas o coração dela batia igual dele, né? Ou seja, os dois estavam apaixonados. A paixão medrosa dantes cresceu, dominou o todo, e as confissões hesitantes mudaram logo de modo. Olha que legal. Então, conforme ele vai lendo as cartas, né, no primeiro eram cartas mais tímidas, cheias de cuidados, toda, né, tentando, e a paixão dos dois foi se desenvolvendo, e as cartas agora são mais abertas, são mais francas, são mais transparentes. E uma coisa muito legal aqui, ó, aqui são quadras com redondilhas, tá? Redondilha é verso de 7 ou 5 sílabas, aqui são 7 sílabas poéticas. Aqui ele fez uma rima toante, uma rima de mesmo tom, ó, todo e modo. Então, é som parecido, mas é o mesmo tom, mas não é o mesmo som. Dantes com hesitantes, né? Quem está no primeiro ano viu isso comigo já. É rima consoante, tem o mesmo som, tá? Então, vamos lá, só uma curiosidade. Depois o espinho do ciúme, a dor, a visão da morte, mas calmado o vento lume, brilhou mais puro e mais forte. Então teve lá ó, as primeiras brigas, os primeiros entendimentos, o ciúme, aquela coisa toda, né, da relação amorosa, e depois eles fazem as pazes. Ó, e daí ele vai descrevendo com metáforas, calmado o vento, então o vento passou, né, o lume brilhou, a luz brilhou, mais puro e mais forte. E eu bendigo envergonhado esse amor, avô do meu. Né? Opa, agora não é, ele está falando do avô dele, mas está falando do amor dos avós.
Então, aquele amor dos avós é avô do seu próprio amor. Então, ele herdou aquele amor, porque você vai herdando as coisas dos seus antepassados, né? Do meu fruto sem cuidado, que ainda verde apodreceu. Agora ele se coloca no poema, né? Ele, Manuel Bandeira, colocou de novo a sua situação angustiosa no poema. Então aquela melancolia que perpassa o livro dele está ali, né? Ainda verde, ele apodreceu. Ou seja, está falando dele mesmo, jovem e que, né, ficou doente. Então, esse verde apodreceu, ele está falando assim, ele é um fruto sem cuidado que ainda verde apodreceu, coitadinho. Porque viveu doente, então não conseguiu amar e ter grandes paixões, ele ficou lá quietinho no seu canto, né? O meu semblante está enxuto, mas a alma, em gotas mansas, chora abismada no luto das minhas desesperanças. Então ele começa falando do avô, das cartas de amor do avô para a avó, e depois ele se volta para si mesmo, tá? Por quê? Porque ele contrastando, em contraste, né, com o amor dos avós, aquele amor tão engraçado, tão legal, tão que no começo é cuidadoso, depois é ardente, depois tem as brigas, depois tem a reconciliação. Ele olha para si mesmo e fala assim: eu não pude ter uma vida assim, né? Eu não pude ter um amor assim porque eu vivo recluso, né? Eu sou aquela fruta verde que apodreceu ainda verde. Então, o semblante está enxuto, ele não está chorando, mas a alma está chorando, né? Ela está em luto. Por quê? Por causa das desesperanças. Então, volta lá de novo a melancolia, o desencanto, o desalento dos poemas anteriores. Ou seja, ele está num luto por si mesmo. Tá? E a noite vem, por demais erma, úmida e silente. Então, era tarde, agora já é de noite. A noite também é deserta, também é úmida e também é silenciosa. A chuva em pingos glaciais cai melancolicamente. E agora ele vai colocar a melancolia da chuva, não é mais só a chuva que está caindo melancólica, é ele que está se sentindo melancólico. E enquanto anoitece vou, lendo sossegado e só as cartas que meu avô escrevia à minha avó. Então ele volta lá para o primeiro verso, né? Lendo as cartas para a avó. Então, de novo, né? São duas histórias de amor separadas, a dos avós e a dele. E a dele é uma história solitária, é uma história de amor sem amor, né? Triste e intenso, como são os poemas dessa primeira fase dele, né? Principalmente desse primeiro livro, Cinza das Horas. Esse aí, para mim, acho que dos que a gente leu até agora, é o mais intenso. Tá? É o mais bonito e bem estruturado. Eu quero saber o que vocês acharam dele. Que vai ser ele melancólico em relação à vida de novo. Vamos ver aqui se tem comentáriozinhos. Por enquanto, não. Então vamos lá. Aqui. A vida sim nos afeiçoa. Então, afeiçoar é gostar, é você se afeiçoar por algo. A vida sim nos afeiçoa, é estranho, mas sintaticamente quer dizer o seguinte: a vida sim nos faz gostar, nos faz ter uma conexão emocional com ela própria. Tá? Se fosse dor tudo na vida, seria a morte um grande bem, o grande bem. Libertadora, apetecida, alma de liria, ansiosa, vem. Então, se tudo fosse ruim na vida, a morte seria um alívio, né? Você ia ser uma coisa libertadora, boa, e a alma ia falar assim, vem. Tem um poema lá do pessoal do segundo ano leu comigo, do Junqueira Freire, que ele fala, amiga morte, vem, né? Fica desejando a morte. Quer para a bem-aventurança, leves de um mundo espiritual, a minha essência, onde a esperança pôs-lhe o hálito vital. Então ele falando assim, ó, que é para minha alegria, né, leves de um mundo espiritual, a minha essência onde a esperança pôs um hálito vital. Então ele não está pensando só neste mundo material, mas também está falando no mundo além deste, o mundo que chega depois desse. Quer no mistério que te esconde, tu sejas tão somente o fim, ouvido, imperturbado, onde não restará nada de mim. Então, a morte será algo bom, quer no mundo espiritual, né? Quer nesse mistério que ela esconde, o fim de tudo, imperturbável, não estará nada de mim. Então, assim, ó, então a morte será algo bom, né? Se não tivesse nada de bom na vida, a morte seria todo bem. Seja, né, na bem-aventurança espiritual, no pós-vida, ou seja, né, no mistério que ela esconde. Mas, e daí vem a oposição. Horas há que marcam fundo,
feitas em cada um de nós de eternidade de segundo, cuja saudade extingue a voz. Então ele vai falando assim, se não tivesse nada de bom na vida, a morte seria ótima, eu ficaria desejando ela, né, pela bem-aventurança de depois da morte, é igual a Hilda não, a Adélia ficava falando toda hora, né, pelo mistério de saber o que vem depois da vida, nada vai restar daqui, só coisa boa para depois, aqui tudo ruim. Mas ele fala, mas tem horas que marcam fundo, horas desta vida, né? E ele fala que essas horas são feitas de eternidades de segundo, ou seja, em um segundo você vive uma eternidade, ou seja, são horas de vida muito intensa, são horas em que a vida é muito boa, e que você aproveita a vida. Então a sua vida é intensa e em um segundo você vive uma eternidade, né? E aquilo vai deixar uma saudade muito grande, né? Que vai te deixar sem voz, tá? E daí são aquelas coisas que você lembra com muita, muita, muita saudade, tá? Por exemplo, aqui nós temos uma pessoa presente, cadê? Que deve ter muita saudade do triênio 2023, 2025, né? Que viveu muita coisa boa, hoje vive outro momento, mas estava gostando daquela época, né? E aquela época deixa essa saudade. Ou seja, a vida tem coisas boas, coisas que deixam saudade, que a gente gosta. Ao nosso ouvido embaladora, a ama de todos os mortais, a esperança prometedora, segreda coisas irreais. Essa ama de todos os mortais é a morte, tá? É, então, tem coisas irreais que são prometidas. E a vida vai tecendo laços quase, quase impossíveis de romper. Tudo que amamos são pedaços vivos do nosso próprio ser. Então, tudo que a gente ama é aquilo com que a gente se identifica, né? Aquelas coisas em que a gente se vê. Então, são pedaços do nosso próprio ser. Então a gente cria laços, né? E esses laços vão sendo fortalecidos. Então você vai amando aquilo que te ama também, ou seja, aquelas coisas em que você se vê, se identifica. A vida assim nos afeiçoa, ou seja, a vida assim nos faz gostar dela, nos faz querê-la, nos faz ter prazer em viver, né? Então você vê que mesmo toda essa melancolia, é, ele também acha prazer na vida, ele também acha alegria na vida, né? Prende, ou seja, a vida nos prende. Antes fosse toda fel. Assim, antes fosse toda fel, ou seja, toda amargura. Fel aqui seria, vamos dizer, antes ela fosse toda amargura. Que ao se mostrar às vezes boa, ela requinta em ser cruel. E aí ele vai colocar o finzinho mais pessimista no final. Ele vai falar que se a vida fosse toda ruim, a morte seria uma maravilha, mas a vida tem coisas muito boas no meio dela, só que são pedaços, né? E nesse meio, né, ela nos enreda, ela nos prende, como se fosse uma armadilha, e preferia que ela fosse toda ruim, porque sendo ela às vezes boa, ela é mais cruel ainda. Então ele joga, por fim, ele termina com a parte pessimista em relação à vida, ou seja, a vida é cruel justamente porque ela é boa em alguns momentos, né? Então a gente vai querer viver aquelas coisas boas. Então, de novo, vai jogar um pouco a melancolia aquele espírito de melancolia que marca a poesia do Manuel Bandeira. Entenderam? Esse aí é profundo. Bem engraçadinho, bem interessante. Engraçadinho o próximo. Vamos lá. Vamos ver. Eu não sei olhar mais como é que. Onde que eu olho? Cadê as pessoas presentes? Deixa eu ver aqui. A Heloísa. Ferramentas da reunião. Depois eu vejo. Vamos lá. Aí depois vocês vão falando se estão gostando aí. Aqui. Poemeto irônico. Então, poemeto é um poeminha, né? Um diminutivo de poema. E ele diz que é irônico. O que tu chamas tua paixão é tão somente curiosidade. E os teus desejos ferventes vão batendo as asas na realidade. Então, fala assim, o que você acha que é paixão é só curiosidade. Mas teus desejos fortes vão batendo asas na realidade, ou seja, é tudo delírio. Tá viajando. Curiosidade sentimental do seu aroma, da sua pele. Sonhas um ventre de alvura tal que escuro linho fique ao pé dele. Então, assim, então, é curiosidade. Paixão, antes de tudo, curiosidade. Dentre os perfumes sutis que vêm das suas charpas, charpas são aquelas dobras do vestido, né?
dos teus vestidos, isolar tentas o odor que tem a trama rara dos teus tecidos. Então ele agora está se declarando para uma mulher. E na verdade ele está falando que a paixão é só curiosidade, mas essa curiosidade vai prendendo ele. Então ele está falando que essa mulher envolve ele com seus perfumes, com seus vestidos. Então tem a questão visual, tem a questão olfativa, né? Encanto a encanto toda a prevês, afagos longos, carinhos sábios, carícias lentas de uma maciez que se diriam feitas por lábios. Então tem um certo erotismozinho aqui, um erotismo idealizado. Tu te perguntas, curioso, quais serão os seus gestos, balbuciamento, quando descerdes nas espirais deslumbradoras do esquecimento. E acima disso, tu busca saber os seus instintos, suas tendências, espiar-lhe a alma para o conhecer, o que é sincero nas aparências. Então, ele está questionando assim, e no meio disso tudo você busca saber o que é, né, o que tem de sinceridade nessa aparência da paixão. E os teus desejos ferventes vão batendo as asas da realidade. O que tu chamas tua paixão é tão somente curiosidade. Então aqui, ó, o título já anuncia a estratégia do poema, a ironia. Então o poema irônico vai preparando o leitor para desconfiar daquilo que o próprio lírico afirma. Então, é só curiosidade. A ironia nasce justamente da diferença daquilo que o sujeito pensa sentir e aquilo que o sujeito afirma que realmente sente. Então, a paixão como um desejo de conhecer o corpo e os sentidos da mulher. A expressão curiosidade sentimental é central. Então, aqui, ó, aroma, pele, perfumes, o vestido, tudo isso vai sendo, sendo construído como essa curiosidade de conhecer. A imaginação vai transformar a mulher real em algo idealizado, uma fantasia minuciosamente construída. Ele prevê, ele sonha, ele busca saber, ele espia, né? E a imaginação vai batendo asas na realidade. Então é só você idealizando a pessoa. É uma ideia que você faz da pessoa, não a pessoa verdadeira. Então vai tendo essa sensualidade por sugestão e não pela descrição direta. Então tem o aroma, o ventre da alvura, os perfumes sutis, os afagos, mas nada muito explícito. E isso sempre na questão da imaginação. Fica imaginando a relação com a pessoa. Curiosidade vai além do corpo da procura de alcançar a interioridade da mulher. Aí ele fala assim, ó, busca saber os seus instintos e suas tendências. O objetivo passa a ser o quê? Espiar-lhe a alma por conhecer, sincero nas aparências. Isso amplia a ironia do poema. O desejo é de curiosidade física, transforma-se numa tentativa de decifrar o outro, a alma do outro, descobrir o outro. Então a paixão está se aprofundando. E a repetição dos versos iniciais e finais fecha o poema com um ciclo, né? É só curiosidade, né? Desejos ferventes e realidade concreta do paradoxo do poema. Então, paixão, fantasia, desejo e frustração. É mais ou menos a metáfora que ele vai construir sobre a paixão. Paixão pode ser entendida como uma espécie de curiosidade que se alimenta daquilo que ainda não possui. Então, você não tem, você está apaixonado, você está idealizando aquela pessoa. E, na verdade, quando você está apaixonado, você se projeta na pessoa, porque você projeta tudo aquilo que você acha que existe de melhor em você, você vê nela. Tá? Então é mais ou menos isso. Tá? Metalinguagem, de maneira menos direta, mas o poema também revela um pouquinho. Tá? Vai ter um pouquinho ali, né, no poemeto. O Conjunto Cinza das Horas ele tem uma faceta um pouquinho diferente da melancolia, né? Um pouquinho mais humorístico, aquela inteligência mais desejo amoroso e humor, tá? Meio que dosados ali. E logo em seguida, na seleção tem o poemeto, né? Tinha o irônico, agora tem o erótico. Então, o erótico vai ser mais explícito nessa questão da paixão do desejo. Teu corpo claro e perfeito, teu corpo de maravilha, quero possuí-lo no leito estreito da redondilha. Então, ele meio que racionaliza. Primeiro, ele fala desse desejo dele de possuir o corpo dessa mulher, e depois ele fala, ele quer possuir no leito da redondilha. Redondilha é o verso de 7 sílabas que ele está estruturando aqui. Então, ele racionaliza essa paixão. Tá? Então, a paixão do desejo de possuir vira o quê? Um desejo de escrever sobre esse corpo. Então, quando ele possuir esse corpo no leito estreito da redondilha, é transformar essa paixão em poema. E aqui nós temos a clássica metalinguagem. Teu corpo é tudo que cheira, rosa, flor de laranjeira. Então, ele vai
de novo fazendo essas relações sensoriais, agora olfativas, né? O seu corpo é a rosa, é a flor de laranjeira, tudo com cheiro bom. Teu corpo branco e macio é como um véu de noivado. E agora ele vai para a questão sensorial, visual e tátil, né? Então ele é branco, ele é macio, como se fosse um véu de noivado, então aquele véu de seda. Então ele vai sempre associando com imagens boas, com imagens prazenteiras, né? O perfume das flores, a maciez de uma seda, aquela brancura do vestido. Teu corpo é um pomo doirado. Doirado é a mesma coisa que dourado. Então é como se fosse uma fruta dourada, né? Uma coisa dourada, maravilhosa. Rosal queimado do estio, desfalecido em perfume. Então é um rosal, né? Uma plantação de rosas, cheia, desfalecida em perfume, ou seja, cheia de perfumes. Teu corpo é a brasa do lume. Agora, de novo, brasa do lume. É a brasa da luz. É fogo de novo. De novo a questão da metáfora do sentimento amoroso e do fogo, juntos ali. Teu corpo é a chama e flameja como a tarde e os horizontes. Então, agora ele colocou explicitamente. Primeiro ele é luz, agora ele é chama, ele é fogo. Né? E ele queima como a tarde nos horizontes, né? Então, queima com o horizonte queimando a tarde. É puro como nas fontes, água clara que serpeja. Então, ele é puro como aquela água da fonte, límpida, né? Saindo lá, serpejando, serpenteando. Que em cantigas se derrama. E aqui nós temos de novo a metalinguagem, porque ele vai falando que ele é puro como uma água que vai se derramando como se fosse em cantigas, ou seja, ele é transformado em poesia de novo. E aqui é poesia sobre poesia. Volúpia de água e da chama, a todo momento vejo teu corpo, a única ilha no oceano do meu desejo. Teu corpo é tudo que brilha. Olha as metáforas que ele vai falando. É a única ilha no oceano do meu desejo. Ou seja, meu desejo é um oceano e tem uma ilha ali, que é o corpo dela. Tá vendo a metáfora? As metáforas são fortes. Teu corpo é tudo que brilha. Teu corpo é tudo que cheira. Rosa, flor de laranjeira. Ele repetiu de novo, né? Esse disco, esse final aqui, ele repete o que ele já falou lá em cima. Então é um poema erótico, porque vai falar do desejo de um pelo outro, né? No caso dele, por essa mulher, e com imagens muito bonitas, com imagens muito que vão remeter ao erotismo, que é a sensação, né, que são os sentidos do corpo humano um pelo outro e tudo, mas de uma maneira não vulgar, de uma maneira bonita, de uma maneira grandiosa, elevada. E ficou muito legal. Nossa, muito legal mesmo. Essas metáforas todas que ele usa, essas relações, essa relação toda com os sentidos do corpo humano, né, ficou muito, muito, muito bom. Gente, eu vou parar a leitura por aqui, que já são quase 7h30, já está quase dando nosso horário. Vai ficar mais alguns poeminhas do Cinza das Horas para semana que vem. Semana que vem a gente já começa o carnaval. Então tem a minha irmã, que é muito bonito, soneto que ele fez para a irmã dele. E depois tem Renúncia. São mais 2 dessa seleção. Tá? Depois começa o carnaval, ainda não tem poema nenhum escrito aqui. Mas quero saber de vocês o que vocês acharam do encontro de hoje, se gostaram das análises. Estão gostando? Luísa, Camille, Gustavo, Maria Clara e mais 3 pessoas. Deixa eu ver se a Sara está ainda. Não, a Sara foi para aula. Tá? Curtiram? Eu acredito que sim, muito bom, achei muito bom. Sim, as poesias têm muita emoção e sentimento. Eba. Tá? Gente, sempre no final dos encontros eu mostro um gatinho, mas hoje eles não estão aqui e a Fernanda tá com o quadril ruim, é ruim para ela trazer. Se vocês esperarem um pouquinho, eu pego o gatinho lá para trazer para vocês. Oi? Tá, peraí, já vou trazer um gatinho para vocês verem. Tradição. Aqui, ui. Hoje quem vai se despedir do encontro vai ser a Xereta, a minha gata preta. Aqui. Dá tchau, Xereta, dá tchau para eles aqui, ó. Ui.
é tradição, sempre tem um gatinho no final dos encontros, beleza, gente? Quem é novo e tá começando agora, tá certo? Gente, obrigado pela presença de vocês hoje, obrigado aí pela participação, a gente se vê segunda que vem, tá bom? E quem for amanhã, a gente se vê amanhã. Tchau, Nicole e o Simon. Tá bom? Obrigadão, gente. Vou encerrar a gravação. Semana que vem a gente continua as análises.